eu estava ouvindo o João falar isso aí, né? A pessoa estava falando lá, por que você não volta logo para o mundão? Pessoal, presta bem atenção. Eu sempre ensino aqui na igreja que se você está com Jesus, a palavra de Deus fala isso. Quem está de pé, olhe para que não caia. Por quê? Quem está com Jesus, você com luta ou sem luta, luta para permanecer com Ele. Entendeu? Por quê? Porque a pior coisa que tem na vida do ser humano é ele se afastar de Deus. Porque aqueles espíritos que agiam na vida daquela pessoa volta 7 vezes pior. Por que eu estou falando isso? Hoje de manhã vocês não estavam aqui. Eu estou orando por uma irmã que ela se afastou um tempo aqui da igreja. Não sei se tem uns 2, 3 meses, ela bom tempinho que ela não vinha na igreja. E eu estou falando com ela, irmã, esse quando eu telefone, eu estou dando um conselho a ela. Tudo aberto aí, não está? E eu estou falando para ela, irmã, alô, som. Obrigada. Eu estou falando para ela, irmã, cuidado, esse negócio de se afastar de Jesus é perigoso. Aquele espírito volta pior, tal. De tanto eu aconselhar ela, né? Porque assim, um verdadeiro pastor, uma verdadeira pastora, ele pode até não ficar andando atrás de você, às vezes você não escuta mais conselho, não adianta ficar falando, mas também não desiste de orar por você. Você está entendendo? Deus vem despertar a pessoa e trazer a pessoa de volta para a presença dele. De tanto conversar com ela, essa semana passada ela me ligou, de uma oração lá com uma pessoa da família, eu falei para ela, irmã, eu oro, mas não é só eu orar, você tem que buscar Deus. Pegar essa campanha aí de sexta-feira, trazer fotografia, peça de bolo, você tem que buscar também. É a mesma coisa que eu falar assim, vamos supor, às vezes a pessoa está em casa, pastor, vai só orando, mas não é assim, a pessoa tem a parte dela, a fé vem por onde? Pelo ouvir, ela tem que se alimentar espiritualmente falando. Senão a própria pessoa não vai ter fé para salvar a família dela. A fé não tem pelo ouvir. E a palavra de Deus diz o seguinte: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Se eu não crer, eu não vou conseguir salvar minha família. E a palavra de Deus, ela é diferente. Eu orar por você é uma coisa. Eu ter fé por você é outra diferente. Eu não tenho como ter fé por você. Aí eu estava explicando a ela, mais ou menos assim, eu estava explicando a ela, você está aí na sua casa, né? Você pediu para me orar, eu estou orando, mas é mais ou menos assim, você me liga, ó, pastor, eu estou cheio de fome. Tá bom, pô, então vamos fazer o seguinte, fica aí quietinho, se acalma, fica tranquilo que eu vou almoçar aqui com você. Isso vai resolver seu problema? Vai encher a sua barriga, eu vou almoçar com você? Não vai, você vai continuar fome. Então, se a pessoa não vier para a igreja, que a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. Então, se eu não ouço a palavra, eu não estou alimentando o meu espírito. Nós somos de natureza tríplice, nós somos um espírito, moramos no corpo e possuímos uma alma. E o nosso corpo, ele se alimenta de arroz, feijão, um montão de coisa. Já pensou você viver dentro de casa, você não vai no mercado, não vai na padaria, você não tem o que comer, não vai buscar comida, ninguém leva comida para você, o que vai acontecer contigo? Tá morrer de fome. Aí uma pessoa dentro de casa que ela não vai na igreja buscar a palavra, ela não ouve a palavra, não tem a palavra, o espírito dela está sedento, está com fome, está ratítico, está fraco. Entendeu? Então, eu estava explicando isso a ela. Não adianta só, pastora, você tem que vir para a igreja e buscar a Deus, ouvir a palavra, se fortalecer na palavra. Entendeu? Aí, graças a Deus, acho que o Espírito Santo convenceu ela lá e ela veio hoje. Aí, mas por que você está comentando isso? Porque, irmão, você tem que ver como que a irmã chegou aqui. Sabe? Dá pena, dá dor. Tadinha, irmã.
falar para não assustar a pessoa, mas eu tenho um susto quando eu vi ela. Ué. Ah, que irmã forte, bonita, saudável, o que houve com a irmã? Irmã magrinha. Gente, mas toda arrasada. Aí eu fiquei pensando, tá vendo? Para isso que o diabo tira a pessoa da igreja. Ele só vem para roubar, matar e destruir. Eu olhei para ela assim. Aí depois ela veio conversar comigo, pediu ajuda com oração. Amém. Ah, pastora, me ajuda aí, porque eu vou fazer uns exames amanhã e eu estou pedindo para a senhora me ajude com oração para não dar nada errado nos meus exames, porque o médico pediu uns exames para mim, porque aí, ó, como é que eu emagreci? Como é que eu emagreci? Aí, de tanto emagrecer para estar desse jeito, que o médico foi pedir um exame meu. Eu estou até com medo de estar com alguma coisa grave. Um pouquinho que o diabo tirou lá da igreja, quase matou a mulher. Entendeu? Vocês estão entendendo? Sim ou não? O diabo, ele luta para tirar a pessoa da presença de Deus, mas não é para o bem dela, é para destruir. Ele só veio para roubar, matar e destruir. Por isso que você, com luta, sem luta, você tem que ficar com Jesus. Você vai orar a Deus, Deus vai te ajudar a você vencer a sua luta. Ele não ajudou Josafá? Sim ou não? Josafá estava com uma luta. 3 exércitos que veio contra Josafá para destruir o Josafá. Mas o que Josafá fez? Se afastou de Deus? Abandonou Jesus? Não. O que ele fez? Ele pôs-se a buscar o Senhor. E Deus deu vitória a Josafá e Josafá venceu. Então, às vezes, a pessoa vai se afasta de Deus, como se o diabo tivesse alguma coisa para dar. O diabo não tem nada para dar, pessoal. E se ele te der alguma coisa, pode ter certeza que não é de graça, ele vai cobrar. Entendeu? Ele não é igual Jesus. Jesus deu a graça. O que é a graça? Um favor que a gente não merece. É de graça mesmo. Por amor. O diabo não. O diabo, se ele te der alguma coisinha, ele vai cobrar. Primeiro que ele já não tem nada para te dar. Ele é um derrotado, julgado. Só tem como herança um lago que queima com fogo, um enxofre. Ele vai poder iludir você com umas coisinhas do mundo aí. Mas mesmo assim, isso vai ter um preço muito alto, porque o salário do pecado é a morte. Então eu fiquei olhando para a irmã e falei, meu Deus do céu, um pouquinho que o diabo tirou lá da igreja, o que fez com a mulher? Desfigurou a mulher. Entendeu, pessoal? Então a gente tem que ter muito cuidado com as armadilhas, com as ciladas do diabo, né? Agora, não é essa palavra. A palavra que a gente vamos ir é sobre obediência. Como a obediência traz até você a bênção, mas se você não obedecer, você perde grandes bênçãos. Sabia? Quando você obedece, você vai alcançar uma bênção grande, mas quando você não obedece, a câmera vira para lá, vira para cá, ela cresce, ela diminui, ela vira para cá, vira para lá, tá lá, em nome de Jesus. Pessoal, isso aí não é feito não, tá? Não é feito da câmera do celular, não. Inimigo meu tentando atrapalhar lá, mas estou repreendendo ele em nome de Jesus. Quem está de lado, você quer é feito, vira para lá, vira para cá, a câmera cresce, a câmera diminui, vira para lá, vira para o está repreendido. Agora, em nome de Jesus, essa câmera vai ficar normal nesse lugar. Cada coisa, né? Então, o que acontece? Quando você obedece, você vai chegar lá e vai acontecer coisa boa, maravilhosa na sua vida. Mas se você não obedece, você perde grande bênção. Eu preguei essa palavra hoje de manhã, está lá no livro de Lucas, vamos lá. Lá no livro de Lucas. Gente, mas abre o seu coração para você entender. Se você não ouvir, não entender nada aí, a Jesus passou batido. Entendeu? É Lucas 5. É a pesca maravilhosa. Eu preguei essa palavra hoje de manhã. E aí eu ia pregar outra palavra, mas Deus tocou no meu coração para me continuar com ela. Entendeu? Preguei outras coisas de manhã, mas lá para o finalzinho eu preguei essa palavra também. Deus tocou
que a obediência faz na sua vida? Glória a Deus. Então ele está dizendo assim, vamos lá, pessoal. A pesca maravilhosa e os primeiros discípulos, não é isso? Ele está dizendo, ó, e aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Isso a gente também tem que ter interesse. Não é normal quando você não tem interesse em ouvir a palavra de Deus. A multidão vinha, apertava ali, um empurrava o outro ali, porque eles queriam ouvir. O pessoal lá atrás, eles já entenderam que a fé vem por onde? Pelo ouvir. Você está entendendo? E lá a multidão vinha para ouvir e serem curados das suas doenças, como também os atormentados de espírito, e todos eram libertos. Você entendeu? Você pode estar no buraco que for, você pode estar na situação que for. Pastor, parece até um beco sem sair. Mas quando você ouve e obedece, você sai daquele buraco. Você entendeu? Você sai daquela situação. Então ele está dizendo assim, ó. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Vamos dar uma paradinha aqui? Eu vou te explicar por que eles estavam lavando as redes. A gente vai chegar lá. Os pescadores, incluindo Pedro, eles saíram lá para pescar e eles já tinham pescado a noite inteira. E hoje de manhã eu estava pregando sobre isso. Quem já trabalhou à noite sabe o que eu estou te dizendo. A noite não é igual ao dia, a noite parece que é infinito. A noite é comprida, não parece que é mais comprido que o dia? Você fica doido para clarear logo o dia, para amanhecer logo o dia, mas o dia não amanhece de jeito nenhum. Quando você pensa que vai amanhecer, você vai olhar e der 3 horas. Aquilo demora para clarear. Parece que é uma eternidade para clarear o dia. Eu já trabalhei à noite, eu sei como é que é. Entendeu? Vai chegando assim por volta de 4, 5 e pouco da manhã, começa a dar aquele friozinho, aquele soninho, entendeu? E eles trabalharam ali a noite inteira tentando pescar. E é como o meu pastor uma vez pregou, que aquelas redes de pesca, eu imagino que aquilo deve ser pesado, não é levinho. Você entendeu? E o mar, a água, não sei se você já reparou isso, a água pesa, você já viu que pesa? Pesa, você pega um balde de água vazio, pega um balde vazio e pega um balde cheio de água, qual pesa mais? A água pesa, a água pesa. E quando você vai nadar, você já viu quando você vai mergulhar que você faz assim com a água? Viu que tem que fazer força, porque a água ela pesa, entendeu? Ela não é levinha, não. Então, tu imagina ele jogando aqueles troços, puxando aquela rede a noite toda, e nada. A noite toda eles ficaram nessa luta. Eu imagino que os braços deles, aqui deles, ó, devia estar tudo dolorido, de tanto tentar pescar e nada. Eles não conseguiram pegar um peixe. Sabe o que aconteceu? A noite toda naquela luta, eles desistiram. Eles chegaram à conclusão, pô, aqui não tem mais peixe. Vamos lavar a rede, já estava guardando embaixo. Você está entendendo? Tem coisas na sua vida. Pastor, eu já lutei tanto, já tentei tanto, já estou cansada de não conseguir resolver o negócio. Você entendeu? Mas quando você vai pela palavra de Deus, pelo que Deus está falando, as coisas mudam, é diferente. Tem coisas que às vezes a pessoa já quer abrir mão. Quer saber? Não vou nem mais orar por isso aqui, não. Vai o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Se não tiver também, não fica esperando mais nada. Não tem gente que já está vindo. Já orei tanto. Se acontecer, aconteceu. Se não aconteceu, também não acontece, não acontece mais. Entendeu? Já tinham desistido de pescar ali.
No mínimo, eles achavam o quê? Aqui nessa área não tem mais peixe. Vamos guardar isso aí, vamos para casa. Seu Pedro, vamos descansar, vamos tirar um cochilo. Mas o que aconteceu? Vamos lá. E estava lavando as redes. E entrando num barco, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Não é isso? E assentando-se ensinava do barco a multidão. Jesus chegou lá e falou para Pedro: posso sentar aqui um pouquinho que eu vou ensinar umas coisas pessoal aqui? Pedro: não, pode ficar à vontade. Está lá lavando a rede dele. E Jesus começou a ensinar o povo. Ensinar o quê? A palavra. Ensinar, porque você vencer, você tem que ser ensinado a vencer. Ou ensinado a sua família a ser salva, ensinado a prosperar. Hoje eu estava meditando e Deus me deu uma revelação sobre a prosperidade. Existe um versículo na Bíblia que está escrito o seguinte: que é dando que se recebe, não é isso? A mesma medida que você medir, medirão vós também. Tudo é uma plantação, é dando que se recebe. E hoje Deus me deu uma revelação sobre aquele livro de Malaquias, quando Deus falou assim: roubará, pois, o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, mas em quê? Nos dízimos e nas ofertas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Tem gente que dizima de um dinheiro e de outro não. Você está fazendo uma precagem. Sabe por quê? Porque se você faz isso com um homem, você tudo bem, é um homem. Você faz isso com Deus, gente. Criador do céu e da terra. Tu acha que Deus vai aceitar um troço desse? Você pagar a tua conta de luz um mês, o outro não? Sim ou não? Você vai no mercado, compra um litro de leite e um quilo de açúcar. Tu paga o leite, mas o açúcar você não paga. Tá certo isso? Sim ou não? Não, o leite eu vou pagar, o açúcar eu não quero pagar, não. Você vai estar fazendo o que com o mercado? Você vai estar roubando o mercado, mesmo que você tenha... Não, mas eu paguei o leite, mas o açúcar você roubou ele. Não vai dar certo isso. A mesma coisa é a pessoa que tira o dízimo de um dinheiro, o outro não. Esse mês não dá, não. Esse mês está apertado, ou desse eu não vou tirar, você está cometendo um erro, isso é um pecado. E aí, vai travar a sua prosperidade? Não é só prosperidade, vai atrapalhar a salvação da sua família. O diabo sabe como prender a pessoa no pecado. E hoje Deus estava me dando uma revelação sobre aquela palavra de Malaquias, quando diz assim: roubará, pois, o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. Então, ali fala sobre o dízimo e fala sobre o devorador, que é um espírito que ele mexe na prosperidade, ele rouba aquela pessoa que não é dizimista, ele tira daquela pessoa. Aí eu estava pensando, olha só, se a pessoa rouba a Deus, o devorador vem e rouba aquela pessoa. É dando que se recebe. Você está entendendo? Acaba acontecendo a mesma coisa com ela, que aquilo que ela tirou de Deus, o devorador vai lá e tira dela. Ele vai dar um jeitinho de tirar dela de algum jeito. Falei, meu Deus, eu estava orando de manhã, Deus estava falando isso comigo. Meu Deus, essa coisa é séria. Entendeu? Por isso que a gente deve ser fiel a Deus. Então, por exemplo, a prosperidade, você tem que aprender a prosperar. A prosperidade não é uma mágica. Por exemplo, você chegou lá no terreno, você comprou um terreno, você não plantou nada ali. Aí você chega com uma varinha de condão, pé de laranja, pé de manga, pé de batata, de abóbora. É assim que funciona, pessoal? Não é assim. Você tem que ir lá com uma semente e plantar o seu alimento. Aí sim, aquilo vai nascer, você vai colher e você vai ter
aquele alimento dali. A mesma coisa é a prosperidade. Não é, Senhor, me prospere e pronto. Não, você precisa devolver a Deus o que é de Deus. E isso também atrapalha a salvação da sua família, porque é um pecado, e o pecado separa a gente de Deus. Daqui a pouco, tudo que estava dando certo começa a dar errado. Mas Deus, o que está acontecendo? É porque você parou de fazer o certo. Ou não está fazendo, você está entendendo? Então, essas coisas a gente tem que vigiar. Então, a gente tem que ser ensinado a prosperar, ensinado como salvar a sua família, ensinado sobre a sua saúde. Que a palavra de Jesus, ele diz o seguinte: levando ele mesmo sobre o madeiro os nossos pecados, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Não é isso? E por suas feridas nós já fomos sarados. Quando você entende isso, não é que a doença não vai tentar encostar em você, não. Ela vai até tentar, mas ela não vai conseguir nem permanecer. Não consegue. Às vezes tem um espírito de enfermidade que tenta atacar você, mas quem é que mora em você? Hã? Tenta, mas o que está em você é mais forte. Aí não dá, daqui a pouco você está doidinho. Hã? Você está entendendo? Por suas feridas nós já fomos sarados, livres. Entendeu? Então Jesus Cristo estava ensinando isso ao povo. E a gente tem que aprender, tem que se esforçar para aprender. Se a gente não se esforçar para aprender, tem coisas que nós sofremos sem necessidade, por falta do conhecimento. Porque a Bíblia diz o seguinte: o meu povo, por que ele foi destruído? Porque faltou o conhecimento. Se você aprender com Jesus, você vai aprender como ser manso e humilde. Tem gente que não sabe, é brigão, quer matar, quer espancar. Você vai aprender a guardar o seu corpo. Mas por quê? Porque o teu corpo, o meu corpo, são um templo do Espírito Santo de Deus. Às vezes a pessoa pega o templo de Deus e faz mal bagunça. Isso vai dar ruim na hora. Hoje eu preguei sobre 2 mulheres daqui da igreja. Uma morreu em novembro do ano passado. E a outra já faz um tempinho que morreu. 2 mulheres que morreu com AIDS. Uma tinha 35 anos. Parece que morreu em novembro, tinha 35 anos. Por aí, 34, 35, negócio assim. Ninguém nem imaginava que era AIDS. Ela vira e mexe, começou a ter um probleminha de saúde. Ela teve uma infecçãozinha na urina, melhorou, depois foi para o médico, era um problema no pulmão, melhorou. Mas por quê? Porque, não sei se vocês sabem, que a AIDS, ela é uma doença que ela destrói a defesa do organismo da pessoa. E ela destruindo a defesa do organismo, a pessoa fica vulnerável a pegar qualquer tipo de doença. Se vira e mexe, ela estava lá, tal. Até que uma hora ela ficou bem grave, porque você pensa que a AIDS te dá sinais que você está com AIDS. Às vezes não. Uma pessoa pode viver com AIDS há anos sem saber, normal. Rindo, brincando, forte. Você está crente que está bem, não está. Eu tinha um vizinho meu, era Alexandre o nome dele, um loiro, ele era neto da minha senhoria. Na época eu e meu esposo, a gente morava lá na Luz de Lemos, de aluguel, e a gente tinha uma senhoria, Dona Wanda, e tinha ela, tinha um neto dela, que um era Alexandre, o outro eu esqueci o nome dele. Aí eram 2 irmãos. Esse Alexandre era forte, rapaz, né? Com todo respeito, que já era casado dele também. Mas ele era um rapaz bonito, louro, dos olhos azuis. E ele morava lá, um rapaz cheio de saúde, forte. Ninguém diria que ele estava com AIDS. E outra coisa, ele não sentia sintoma, nada. Era normal. Normal, até que um dia só, ele passou mal, ele não se sentiu bem. Aí, não era comum ele passar mal. Ele
Estava sempre lá na rua, bebia, brincava, normal. Mas naquele dia ele se sentiu mal. E levaram ele para o hospital. Aí ele ficou lá, fazer os exames. Ficou lá no soro. Daqui a pouco vem a notícia para a família, olha, é AIDS. A família nem acreditou. Eu vi a avó dele chorando, falei, mas o que eu... Alexandre, quando ela falou, eu falei, não é possível, gente. O cara tá forte aí, brincando, rindo, mas aí já está no estado avançado. Ele não ficou nem uma semana internado, morreu. Você olhava para ele assim, jamais você ia dizer que ele estava com AIDS. E estava. Porque demora, aquilo ali fica ali no organismo, entendeu? Demora a aparecer. E essa menina, o que aconteceu? Ela foi, aí internaram ela, tal. Não, isso aqui é uma infecçãozinha na urina e tal. Daqui a pouco o médico chamou ela e falou, olha, paizinho, eu sinto muito, tá? Mas é AIDS. Ele, que é isso? E já está avançada, a gente está fazendo o que pode. Aí dali, ela teve um AVC, muitos remédios, começou a dar muitos remédios a ela. Ela teve um AVC, 34, 35 anos, uma coisa assim. Ela não mexia mais, ficava só assim, ó, parada o tempo todo. E ela não comia mais. Então os médicos falaram o seguinte, vamos fazer uma cirurgia na barriga dela para passar uma sonda para alimentar ela, porque se ela não se alimentar, ela vai morrer. E fizeram essa cirurgia para alimentar ela pelo estômago, pela barriga. E ela saiu da cirurgia, o médico falou, graças a Deus ela resistiu à cirurgia, vamos esperar ela acordar para, começar a alimentar ela para ver como ela reage. Só que ela não acordou. Depois da cirurgia, e a anestesia dela, ela não acordou, muitas horas dormindo. O médico falou, como a gente não está conseguindo despertá-la de jeito nenhum, não tem para onde correr, a gente vai ter que entubar. Ela não morreu. Entubaram ela. Aí entubaram ela daqui a pouco. Novembro, ela foi a óbito. Agora eu vou te fazer uma pergunta. AIDS vem por onde? No caso dessas pessoas, não foram exame de sangue errado, nada disso. Essa menina foi com um rapaz que o pai dela falou, não vai. Ela quis ir. Esse Alexandre, o apelido dele era Rato, ele vivia traindo a mulher dele. Os caras chamavam lá do portão, ele ia. Entendeu? O salário da morte é o quê? O salário do pecado é o quê? Isso é uma doença sexualmente transmitida. Eu não sei que loucura que a pessoa pensa de ir ali e sair com uma pessoa do nada, você não conhece a pessoa. Gente, se vocês soubessem essa nojeira que existe no mundo, mesmo assim a pessoa ainda vai. Existe tipos de doença como gonorreia, desculpa falar, que é uma inflamação que fede. Aquilo ali é terrível, aquilo come a mulher todinha por dentro, e aquilo fede, é um pus. E o cara vai ali, pega aquilo ali também, é terrível. Pastor, a senhora sabe disso, que a senhora já teve isso? Não, mas eu já tive, eu já conheci meninas que ficava com um, ficava com o outro, que pegou isso. Teve uma que até apanhou por causa disso. Ela saiu com o cara lá, não falou com o cara descobriu, o cara era casado. E agora? Me fala, o que eu vou falar com a minha mulher? Como é que eu vou falar com a minha mulher que eu estou com isso aqui, por causa de você? O cara dando uma surra nela. Você entendeu? É um troço nojento. E a pessoa vai lá, beija na boca, come, desculpa falar, come punho, vai embora, tudo fedoreiro. Gente, é uma porcaria. Olha o que você está fazendo. Não, desculpa falar, a gente tem que ser claro. Porque às vezes, se você falar por enigma, a pessoa não entende, você tem que ser claro. Olha a porcaria que a pessoa está fazendo com o tempo do Espírito Santo de Deus. Hã? Gente, é sério, existem doenças por aí nojentas. Coisa terrível. Entendeu? E isso dói, gasta um dinheirão de antibiótico. Coisa
antibiótico, toma o que você quiser, coquetel, ainda essa doença não tem cura. Pastor, mas para Deus tem, mas como é que Deus vai te ajudar se Deus te avisou para você não ir, você foi lá, você prostituiu o tempo de Deus, o salário do pecado. Porque uma coisa é um espírito de enfermidade tentar me atacar, eu estou na obediência de Deus. Outra coisa é eu tentar a Deus. Sim ou não? Aí não, aí Deus me avisou, não vai, eu fui. O que Deus pode fazer? A única coisa que ele pode dizer, olha, eu avisei. Já avisei que você não ia. Sim ou não? Nem todos os casos Deus pode livrar, não. Deus não pôde livrar o Judas. Porque o Judas, ele estava entre os discípulos, mas ele não obedecia. Ele se irmou com o amor, o dinheiro, tomou conta do coração dele. Ele não quis obedecer. Acabou se perdendo. Entendeu, pessoal? O Sansão, aquela paixão doida dele lá foi até a morte. Lá naquele caso ali, a Dalila matou ele daquele jeito, mas tem um montão de pessoas que matam com AIDS. Mata porque a menina brigou com o marido. A menina brigou com o marido, com o namorado, está chateada com ele. Ele me traiu, ele vai ver também. Vou botar um chifre nele também. Ele vai ver, vou pagar com a mesma moeda. Aí aparece o primeiro trouxa que aparece na frente. Aí ela vai lá e daqui a pouco o cara descobre, o cara é bravo com alguma coisa, o que vai acontecer? O cara mata o amante, depois eles fazem as pazes, morreu um trouxa. Entendeu? Morreu um trouxa, caiu na lábia. Gente, é sério, gente. E assim também tem homem. O homem vai lá brigado com a mulher, com raivinha da mulher, vai ver só. Também vou arrumar uma mulher também, vai lá, daqui a pouco dá uma confusão. Sai morte, sai assassinato, é sério. A coisa é muito séria. Isso é se não arrumar um filho e dizer que é do cara. Lá no Pastor Mota, ele disse que tinha uma menina que a mãe dela levou ela lá, pastor, ora pela minha filha, porque ela fez o que não devia, está grávida, a menina novinha. Disse que o pai é o fulano e tal. Aí o pastor conversando com ela, o pastor disse que percebeu que ela não estava falando a verdade. É difícil enganar uma pessoa que é de Deus, né? E aí o pastor Mota virou para ela e falou assim, vem cá, me fala aqui, fulano é o pai? Aí ela, sim, não é o pai. Olha só. Aí o pastor falou assim para ela, deixa eu te contar uma história. Ele contou para ela aquela história de Ananias e Safira. Olha, eles morreram, esse casal morreu porque mentiu para o homem de Deus. E eu sou um homem de Deus. Então, se você mentir para mim, você vai estar num pecado enorme. Você sabia disso? Sim, senhor. Então me fala a verdade, fulano é o pai? Não, senhor, não era o pai. Quem é o pai? É Cicrano. Ela engravidou de um, o cara não queria, não, porque eu fiquei com medo, que ele disse que não ia assumir para me virar e botou a culpa no outro. O outro vai ver que era mais trouxinha, né? Isso aí eu vou conseguir rolar. Ele vai ser o papai. Entendeu? Não tem teste de DNA, irmão. Isso porque foi lá, o pastor conseguiu para que ela falasse a verdade. Se não fosse lá, o cara ia assumir pensando que era o quê? O pai, não é? É criar filho dos outros. Entendeu? Ele vai ter que pagar a pensão do filho dos outros. Tudo isso por quê? Falta de quê? De juízo, gente. Então a gente vem para a igreja para ser ensinado o caminho certo. Entendeu? Esse é o caminho certo. Se a gente quebrar a cara daquilo errado, a gente também não pode culpar Deus. Deus nem me avisou. Que maldade, eu fui achando que estava certo. Não. Você foi sabendo que estava certo e estava errado. Glória a Deus.
barcos. Não, lá no 3. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentado-se, ensinava no barco. A multidão, gente, não adianta querer, Deus está mandando te dizer isso, que Deus mandou falar isso. Não é isso que liberta uma pessoa. Jesus foi bem claro: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus sentou lá e ensinava a verdade ao povo. Que verdade é essa? A palavra. Gente, tem que ter palavra, tem que ter verbo a igreja. Se ela não tiver verbo, não tiver palavra, ela não tem Jesus. Pode ter emoção. Todo mundo emocionado, mas não é nem a presença do Espírito Santo. Como é que você sabe? Porque quando Pedro foi pregar na casa de Cornélio, enquanto Pedro estava pregando lá, igual eu estou pregando aqui, o Espírito Santo caiu, todos eles foram batizados. Entendeu? Você não vê o Pedro como, você não vê ele falando isso. Entendeu? Na glória, fogo descendo dele. Pedro não fez nada disso. Ele pregando normal, gente. Jesus Cristo veio, a gente tem que ser ensinado a verdade. Entendeu? A rir é coisa séria. Ele pregando lá normal, olha, Jesus Cristo veio, né? E Deus o ressuscitou, ele está lá com a destra de Deus, pelo nome dele que nós fazemos milagre. Daqui a pouco todo mundo começou a falar em língua. Você entendeu? Não teve nada de aquilo tudo para falar em língua. Em Pentecoste, quando o pessoal se reuniu lá, naquele negócio na festa de Pentecoste, né? O pessoal estava orando, né? Todo mundo reunido ali orando, daqui a pouco começou, um fala em língua, outro fala em língua, o Espírito Santo veio e batizou todo mundo. Você não ouve falar que rodaram, jogaram a cadeira do lado de fora? Irmão, não é isso que é o Espírito Santo. Se você não entendeu o que é o Espírito Santo, é que a pessoa vai pensar, tem isso da cabeçada, ela vai, pum! Não, porque era o Espírito Santo, irmão, Deus vai machucar o tempo dele. Você está entendendo? Tu acha que Deus vai fazer um troço desse? Jogar a pessoa no chão, a pessoa se machucar toda, se sujar toda, bater com a cabeça na parede. Tu acha que isso é Deus, gente? Deus é o quê? Deus é Deus de confusão? Poxa, imagina lá no céu, então, os anjos tudo rodando, dando cabeçada no outro. Deve ser uma bagunça, então, lá. Porque lá não é assim, lá está dizendo que tem um coral de anjos, que eles ficam adorando a Deus dia e noite. Que vai haver um povo, né, acho que é palmeira, né, aquelas bolinhas, que vão estar lá adorando a Deus, tá, que é os santos que veio da grande tribulação. Isso está escrito, né? Imagina lá no céu, então, roda, eu acho que não deve descer lá. Porque se aqui o Espírito Santo já faz, imagina se fosse fazer uma bagunça dela no céu. Então a gente tem que entender isso. O Espírito Santo é a palavra de Deus, o verbo. Quando você está ouvindo, Jesus Cristo, ele está entrando dentro de você. Ele entra pelo seu ouvido, ele é palavra. Ele entrando em você, ele vai fazer a transformação. Se é uma doença, ele vai tirar. Se é um ódio, ele vai tirar. Se é uma mentira, ele vai mudar você. Você está entendendo? Se você está precisando de força, de ânimo, Deus vai te dar. Tudo através da palavra de Deus. Se você está fazendo alguma coisa errada, ele vai consertar você através da palavra, se você deixar. É a mesma coisa o batismo com o Espírito Santo. Ele, mas se eu ficar rodando a noite toda, Jesus vai me batizar. Não. É quando você vai orar, você tem que pedir a Deus. A palavra de Deus diz, pode um filho pedir um pão e o pai dar uma pedra? Ou o filho pedir um peixe e o pai dá um escorpião? Não, né? Aí está falando, se vós sabeis dar boas dádivas dos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu, vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Toda vez que eu ia orar, eu pedi o Espírito Santo. Pedi a Deus o Espírito Santo. Então eu me batizo com o teu Espírito Santo.
Senhor, me dá seu Espírito Santo. Até que um dia, orando em casa, eu comecei a falar em língua. Batizado, também não bati a cabeça, não machuquei ninguém. Entendeu? Comecei a falar em língua, fui selada ali com o Espírito Santo, e aí eu estou batizada até hoje, é para sempre o Espírito Santo. Você entendeu? Não é nada disso. Então tem pessoas que confundem emoção com presença de Deus, com palavra de Deus. É diferente. Hã? Eu posso me emocionar, não, e aí não aconteceu nada. Agora se você está com Deus, você vai... Que nem Jesus chegou calminho com o homem. O homem chegou perto dele e falou: Senhor, desce depressa, antes que meu filho morra. O filho dele estava morrendo, estava doente. Sabe o que Jesus falou para ele? Sabe? Vai que teu filho vive. Tranquilo, vai que teu filho vive. Quando ele chegou lá, o filho estava curado. Então vamos fazer um ritual. Pedro, roda aqui, que o filho dele vai ser curado. Não precisa isso, né? Você tem a palavra. Não há necessidade disso. Outro dia a Luciene, ela me ligou, ela não estava se sentindo bem, não foi, Luciene? Você me ligou? Aí, o que eu falei para você? Eu falei, pô, Luciene, eu estou aqui na rua, eu estava lá naquela oficina do cara. Eu estava na oficina, eu tinha ido naquela loja que o irmão me falou, e eu estava vindo da loja que eu fui comprar a correia. Ele falou, vai lá e compra, porque ele tirou, eu tive que ir andando a pé porque ele tirou a correia. Eu tive que levar lá para o cara ver. E aí eu estava voltando de lá para ir para a oficina. E aí eu fui, já no meio da rua, já repreendendo aquele mal, aquela coisa toda. Eu, quando eu chegar em casa, eu vou fazer uma oração por você. Mas desde já, eu estou amarrando, repreendendo. Eu vim falando, andando na rua e falando. Eu estou repreendendo esse espírito, tal. E quando eu cheguei em casa, que eu cheguei bem tarde, a Luciene já tinha mandado mensagem para mim dizendo que já estava bem, não foi? Mas eu nem tinha chegado a orar ainda. Eu só repreendi aquele mal lá na rua. Você está entendendo? Se eu não tenho a palavra de Deus, não, tem que ser um ritual. Você diz, não, mas pelo amor de Deus. O ritual está escrito o seguinte: em meu nome expulsarão os demônios, gente. É você ter a palavra e usar. Entendeu? Senão a pessoa morre, até a pessoa lá fazer que não sei o quê, irmão, não precisa disso. Sim ou não? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você tem Jesus, você tem o caminho. Você sabe o caminho. Você tem a verdade, você tem a vida. Glória a Deus? Sim ou não, pessoal? Estão entendendo? Então, Jesus fazia o quê? Jesus ensinava, Jesus ensina a gente. A gente só não aprende se não quiser, mas ele está sentado lá. E afastando-se um pouco da terra, assentando-se, o que ele fazia, pessoal? Ensinava a multidão, né? Ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse-lhe a Simão: faze-te ao mar alto e lançai a vossas redes para pescar. Vamos voltar aqui, pessoal, rapidinho. Pedro, Simão é Pedro, tá, pessoal? Mesmo não. Eu estava falando do Pedro, agora já é o Simão é Pedro. E o Pedro estava lá com os discípulos, eles já tinham tentado pescar a noite toda. Não foi o que eu falei? A noite toda tentando. Eles cansados, pernoitados, com sono. Jesus virou para ele e falou assim: volta lá, olha lá onde ele estava, que não pescou a noite toda. Volta lá e lançai a vossa rede para pescar. Irmão, presta bem atenção. Talvez se fosse você, não ia voltar. Talvez se fosse outro, Senhor, a gente acabou de vir de lá. Não é querendo desfazer do Senhor, não, mas posso te falar uma coisa: não tem peixe ali, não. A gente tentou a noite toda. Porque o Jesus aqui, o Simão não conhecia Jesus como Messias, Filho de Deus. Ninguém sabia que Jesus era o Filho de Deus.
Conhecia ele como um pregador. Uns diziam que ele era profeta, outros diziam que era não sei o quê, outros diziam que era o Elias que veio encarnar. Cada um falava uma coisa diferente. Eles não sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Então, Pedro, ele podia falar, Senhor, sinto muito, ele já está cansado, com sono, os braços tudo doloridos, ele já foi lá pescando, tentando, não tem nada ali, posso garantir que você nem adianta a gente ir lá mais. Eles já tinham tentado de tudo, o jeito deles. Só que Jesus deu essa ordem a Pedro. E o que Pedro fez? Ele disse, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Olha, lutamos, fizemos de tudo, não conseguimos nada. Às vezes você já fez de tudo. Você já trabalhou, já lutou, já fez de tudo para prosperar e não conseguiu. Pastor, eu já fiz de tudo para ser curada, não consegui. Igual aquela mulher do fluxo de sangue. Ela já estava 12 anos com aquela hemorragia. Ela já tinha despedido tudo que ela tinha com muitos médicos. O dinheiro dela foi todo embora. Ela já tinha ido em tudo quanto é médico. E nada adiantava. Cada vez ela piorava mais. Até que um dia ela ouviu falar de Jesus. Porque quando você ouve falar de Jesus, nasce aquela fé. Você passa a entender que aquele mal não é crônico, não. Aquilo tem jeito. Que para Deus nada é impossível. Aquilo que você não pode, Deus pode fazer. Sim ou não? Então, às vezes você tem uma situação na sua vida que você já largou a rede. Pastor, eu já tentei, já até desisti, até abri mão disso. Entendeu? Mas se você for sobre um comando, sobre uma palavra de Deus, na obediência de Deus, você consegue reverter as coisas. E o Simão, olha o que ele falou, Pedro, né? E respondendo, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, eu lançarei a rede. Olha aí a resposta de Pedro. Eu tentei a noite, a gente tentou a noite toda, não pegou nada. Mas se o Senhor está mandando, a gente vai jogar a rede. Gente, a obediência traz a bênção. Sim ou não? Ele podia ter falado, não, Senhor, a gente já está cansado, você não sabe, não, a gente é pescador, muitos anos, daqui não sai peixe, não. Não. Ele obedeceu. Olha, a gente tentamos, tudo bem, fizemos de tudo do nosso jeito. A gente não conseguiu pegar nada. Mas já que o Senhor está mandando, eu vou lançar essa rede. E lançar essa rede, preste bem atenção, pastora, eu não sou um pescador, nem uma pescadora. Então Deus não vai mandar eu lançar a rede, mas às vezes Deus está mandando você perdoar. Deus tem uma bênção para te dar, Ele está mandando você fazer alguma coisa que você não está fazendo. Às vezes Deus está mandando você perdoar, mas eu já perdoei para mais de 10 vezes. Aí você vai falar igual o Simão, mas porque tu manda, eu vou perdoar mais uma vez. Sim ou não? Pastora, mas eu já fiz mais de 2 anos, mas porque tu mandas, eu vou orar então mais uma vez. Senhor, eu já orei, mas porque tu mandas, eu vou orar mais uma vez. E assim você vai vendo o que Deus está falando contigo, o que Deus está mandando você fazer. Ali é para lançar a rede. E você, o que Deus tem mandado você fazer? Ou o que Ele tem mandado você parar de fazer? Às vezes Deus não está mandando você lançar a rede, mas está mandando você se lançar, sabia? Tem pessoas que têm chamado de Deus. Deus já falou mais de 10 vezes, a pessoa fica incubada. Já peguei incubado, vou responder aqui, que ninguém entendeu que eu tenho chamado. Irmão, Deus está te vendo. O Jonas tentou se esconder
esconder de Deus. Foi lá tomar o nariz e falar quietinha, que ninguém está me vendo. Será que Deus não estava vendo ele lá? Fugindo do chamado. Escuro, até mais ele jogou até uma coberta assim por cima para ninguém ver. Como se Deus não estivesse vendo ele lá se escondendo do chamado. Entendeu? Às vezes Deus já mandou você se lançar na obra de Deus. E às vezes Deus até fala, vai lá, fala para a pastora, fala, não, Deus me livre. Você está entendendo? Ai, meu Deus, o que a pastora vai pensar? O que o pastor vai pensar? E que você, irmão, você tem que parar com isso. Quando Deus chama, a gente tem que atender o chamado de Deus. Eu lembro quando eu estava lá no Pastor Mó, a Natasha, quem começou com tudo naquela época foi a Carla, filha da pastora Conceição, não foi? O negócio do evangelismo. Eu estava lá na igreja, lá e tal, naquela época eu era obreira, eu ouvi quando a Carla chegou perto do pastor. Pastor, queria falar com o senhor um minutinho. Fala, Carla. Ah, pastor, a gente está juntando aí, eu, Natasha, o Ivo fazia parte da época também, mais quem? A Érica, né? A gente está juntando aí um grupo aí, que a gente queria fazer um grupo de evangelismo na igreja. Evangelizar, sair para evangelizar na casa das pessoas. A gente queria saber se o senhor concorda, se o senhor autoriza. Pastor, não, minha filha, eu autorizo sim. Não, vai lá, estou abençoando vocês e tal. E aí eles criaram um grupo de evangelismo na igreja. Um sábado, né? Um sábado eles se reuniam na igreja para orar, se consagrar, o outro eles iam com a rua para evangelizar. E foi uma bênção esse grupo de evangelismo. Então, às vezes a pessoa não se lança na obra de Deus. A Bíblia falou para lançar mesmo, mas às vezes a pessoa não se lança na obra de Deus, só atrapalha. Às vezes a pessoa não se lança para perdoar, às vezes a pessoa não se lança para amar seu inimigo, às vezes a pessoa não se lança para devolver o dízimo do Senhor. Você está entendendo? Às vezes a pessoa não se lança para você ser um intermediário de Jesus Cristo, você ser uma luz no meio da sua família. Porque se eu estou no meio da minha família, eu minto. Eu vivo falando mal dos outros, eu vivo metendo mal nos outros. Eu estou dando um péssimo exemplo para a minha família. Eles vão olhar para mim todos. Mas quer dizer, eu não ficando prestes, também não. Já 2 vezes que o cara veio do portão não dizer que não está em casa. E aí? Sim ou não? É meio complicado, né? Você tem que se lançar para ser um exemplo para a sua família. Não tem isso não. Não quero saber de mentira, não quero saber de fofoca, não quero saber disso. Nós somos um exemplo, nós somos uma luz, gente. Sim ou não? Então, Jesus mandou ele lançar a rede. Você tem que lançar a tua rede. Às vezes Deus está mandando você orar mais. Às vezes Jesus está falando para você crer. Olha, tudo é possível que crê, não duvida. Tenha fé, usa a sua fé, você não usa. Aí você pega uma enorme bênção por não obedecer. Às vezes Deus está falando para você ir para a igreja. Vai para a igreja, vai para o culto hoje. Hoje é o dia da sua bênção. A pessoa não vai. Sim ou não? Ah, mas eu já fui para a igreja várias vezes e não adiantou nada. Mas Jesus, porque mandas, eu vou. Eu já fui para a igreja várias vezes, não consegui nada. Porque o Senhor está mandando, eu vou. E aí você vai receber a sua bênção. Você está diante da palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos ver o que aconteceu? O que a obediência fez? Ó. E quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao mar alto e lançai a vossa rede para pescar. Ainda falou bem claro, volta lá para pescar. Jesus mandou ele no mesmo lugar que estava dando tudo errado. Volta lá, que dessa vez vai dar tudo certo. Sabe quando Deus fez isso comigo? Quando eu fui fazer a minha aula, a minha prova da autoescola. Gente, eu lutei, eu estudei a beça, mal correria. Olha, eu me esforcei, eu ia, fazia aula, às vezes vinha
daquele Carrefour de Belfort Roxo, de noite. Às vezes as minhas aulas eram de noite. Fazia aula na Carbaliza ali de noite. Maior correria, maior trânsito. Eu vim nas pressas com o instrutor para poder chegar aqui na igreja para fazer culto. Só Deus sabe. Às vezes as minhas aulas caíam no dia de culto. Eu fazia reunião aqui de manhã, ia para a autoescola, fazia 2 horas de aula, voltava da autoescola, vinha para a igreja, fazia culto. Eu ralei, foi uma luta para me conseguir fazer. Fiz a prova, não passei, fui reprovada. Caraca, mas ainda quase R$800 para poder fazer a tua prova. Eu falei, Senhor, vou estudar tudo de novo, mas tinha que refazer tudo de novo, aquela coisa toda. E eu orei a Deus. Falei, Senhor, se é da sua vontade que eu passe, eu vou, mas sobre a sua palavra. Se o Senhor falar para mim ir, eu vou. Se eu falar para mim não ir, eu nem vou. Porque eu sou uma pessoa lá que já tinha sido reprovada 10 vezes. Falei, caraca. Falei, não, aí eu orei bastante a Deus e pedi uma resposta a Deus. E aí Deus usou lá, o meu pastor usou a palavra dele e disse, vai, que dessa vez você vai passar. Aí eu fui. Aí eu paguei, fiz sobre a palavra de Deus. Eu disse, o Senhor prometeu, agora o que o Senhor falou? E dessa vez vai. E foi. Graças a Deus, eu consegui passar. E sem nenhum ponto, sem nenhum erro. Você está entendendo? Foi sobre a palavra de Deus. Mas não, já fui uma vez, já fui reprovada, não adianta ir mais não. Mas se Deus está mandando você ir, você vai, irmão. Você está entendendo? Ele está falando aqui, às vezes Deus te deu um propósito, você já desistiu. Você não vai tentar mais não. Irmão, mas se Ele mandou você ir, vai. É sobre a palavra de Deus, glória a Deus. Mas não adianta você ir estragando as coisas de Deus. Porque quando eu saí de casa também, eu fui confiando em Deus. Confiante no Senhor. Eu não saí de casa já sei assim, eu estou indo, o Senhor mandou ir, mas já sei que vou ser reprovada de novo, e não adianta você nem ir. Você que está estragando, então, eu vou tentar, mas já sei que não vai dar certo. Pedro não falou isso. Senhor, nós tentamos a noite toda, porque tu manda, a gente vai, mas a gente até vai, mas a gente já sabe que não tem peixe. Ele não falou isso. Sim ou não? A gente vai lá, mas eu estou indo só porque o Senhor está mandando, mas não tem peixe lá não, a gente vai pegar o peixe. Sim ou não? Não adiantava nem ir desse jeito. Graças a Deus ele me falou que não tinha, realmente não tinha, mas ele também não amaldiçoou o negócio. Vamos lá, pessoal, Jesus mandou, mas a gente vai só para mostrar para ele que não tem peixe mesmo, entendeu? Ele não falou isso. Se Deus mandou, eu vou positivo, vamos lá, ué. Vamos ver que é verdade, ele mandou, ele sabe o que ele está fazendo, entendeu? Aí ele disse assim, a mesma coisa, pessoal, eu vou no médico, mas o médico passou um remédio lá para mim, mas nem adianta. Eu vou tomar, mas já sei que eu nem vou ser curado. O médico disse, se eu tomar isso aqui, vai passar, mas nada. Antes que eu estou assim, eu já sei que isso não muda. Entendeu? Não pode ser assim, pessoal. Você tem que ter fé, você tem que crer. No nome de Jesus, minha história vai mudar. Se Deus está mandando, eu vou fazer e vai dar certo. Então ele está dizendo assim, E respondendo Simão, disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque todas lançarei a rede. E foi. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. Gente, rompia as redes. Ele voltou lá no mesmo lugar que tinha dado errado, no mesmo lugar. Ele tinha acabado de sair de lá. A noite toda tentando, mas quando Jesus falou para ele, vai lá e lança a rede, quando eles lançaram a primeira vez a rede, veio tanto peixe, que já estava
te fazer uma pergunta. Da onde surgiu aqueles peixes todos? Não tinha nada ali. Hã? Como que isso aconteceu? Como que esse milagre aconteceu? Me explica. Sabe como que isso aconteceu? Pela obediência de Pedro. Se ele não vai, eu queria que você entendesse isso, se ele não fosse, Senhor, eu sei que o Senhor tem perfeito, mas não vou não, porque eu já fui, já tentei a noite toda. Ele ia perder essa bênção. Ele ia perder essa grande bênção se ele não fosse. Eu estava explicando cedo. Quando nós não obedecemos, nós perdemos bênção grande. Sim ou não? Nós perdemos grandes coisas que Deus quer fazer na nossa vida. E detalhe, preste atenção aqui, ó. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado a noite, toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colher uma grande, não foi pequena não, uma grande quantidade de peixe. E rompia-lhe as redes. E fizeram sinal aos seus companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. Não deu, o barco dele não foi suficiente, teve que chamar os outros que estavam lá. Vem pessoal, gente, traz o barco para a gente encher. É muito peixe. Você imagina, o pescador deve ter ficado doido de ver aquilo ali. Se não tinha um peixe ali, de repente, tem que pedir ajuda. E encheram, prestem atenção, encheram ambos os barcos, de maneira que quase ia a pique. Chamaram os barcos e encheram o barco, de maneira que quase que os barcos afundou de tanto peixe. Prestem atenção. As outras pessoas, companheiros dele, também foram abençoados com a pesca maravilhosa. Pastor, o que significa isso? Quando você obedece a Deus, não é só você que vai ser abençoado, a sua família também. A sua família, os seus vizinhos, seus amigos, eles também vão ser abençoados. Estão entendendo? Sim ou não? A pesca maravilhosa não ajudou só eles, não. Ajudou os outros companheiros deles também. Todos foram abençoados. E quando você obedece, todos da sua casa, todos da sua família também vão ser abençoados. Pastor, abençoado por quê? Com peixe? Não. Com saúde, prosperidade, paz, sossego. Salvação da família, com essas bênçãos do Senhor, gente. Tudo porque Pedro, o que ele fez? Ele obedeceu. Ele já estava cansado. Ele já estava esgotado, já estava pernoitado, mas mesmo assim ele obedeceu. Às vezes, pastor, mas eu já estou cansado de orar, eu já estou cansado de tentar. Mas mesmo assim, irmão, obedece, que Deus quer operar um milagre na sua vida. Glória a Deus. Aí ele percebeu, Pedro percebeu que aquilo ali não era normal. Que aí você olha assim, você vê, poxa, não é, isso foi a mão de Deus que operou esse milagre. E da onde ia surgir tanto peixe se ali não tinha peixe nenhum? Ele percebendo, sabe o que ele fez? E vendo isso, Simão Pedro, agora vocês entenderam que é Simão Pedro, né? A mesma pessoa. Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Ele entendeu, ele quer que esse cara é santo. Entendeu? O crente que é um homem qualquer, nada, esse homem é de Deus, rapaz. Olha o milagre que Deus usou aí para fazer. Senhor, ausenta-te de mim. Eu sou um pecador. Ele percebeu que aquilo foi um milagre. Foi normal isso que aconteceu. Mas o que aconteceu? E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador.
pois que o espanto se apoderava dele e de todos que com ele estavam. Por causa de quê? Da peste que havia feito. Todo mundo ficou de boca aberta. Meu Deus! Que milagre! Você, quando obedece a Deus, Deus pode operar um milagre na sua vida e todos que estão ao teu redor vão ver. Olha o milagre que Deus fez no casamento de Chiquinha, fulano. Olha o que Deus fez na vida de Cicrano, na prosperidade, na saúde, nos filhos. Olha o que Deus está fazendo na família de fulano. Sim ou não? Aí ele está dizendo aqui, ó. E de igual modo, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Sabe o que ele fez? E levando o barco para a terra, deixando tudo, o que ele fez? O seguiram. Pastor, por que eles seguiram? Porque tem gente que vem para a igreja, recebe uma grande bênção e depois vai e sai. Abandona Jesus, entendeu? Entendeu? Você ficou só com a bênção. Você abandonou o abençoador. Eles não, eles foram sábios. Eles foram com quem? Um abençoador. Não vou seguir o abençoador. Porque eu andando com Jesus, não vai faltar nada para a gente. Ele vai estar sempre cuidando da gente. Ele é o dono da bênção. Começaram a seguir Jesus. Não basta você vir. Tem gente que vem na igreja curado, depois some e não volta mais. Irmão, mas você largou o dono da bênção. Daqui a pouco o troço volta de novo, cadê? Você não tem mais Jesus do seu lado para te ajudar. Eles não, eles seguiram Jesus. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que seguir Jesus, seguir a palavra. E obedecer ao Senhor. O Simão, esse pessoal foram muito abençoados por causa de quê? Por causa da obediência deles. Eu quero que vocês entendam o seguinte: se eles não obedecessem, eles teriam perdido essa bênção. Quando a gente não obedece, a gente perde bênção grande, porque você não está vendo o mundo espiritual que tinha preparado para você, que você perdeu. É igual aquela pessoa que nega o dízimo do Senhor. Você está crente, não, mas você é bom que sobrou um dinheiro, tadinho. Ela perdeu uma enorme bênção no mundo espiritual. Mas que Deus queria dar, ela era muito maior do que aquilo ali, mas ela não foi fiel a Deus. Qual foi a promessa que Deus fez? Se você for fiel no pouco, muito te colocarei. Se você não for fiel no pouco, você perdeu muito. Você perdeu. Sim ou não, pessoal? Então, o segredo com Deus é o quê? Obedecer. Amém? Glória a Deus. Gente, Deus abençoe aí o pessoal do Face. Seu Humberto, a paz do Senhor, meu filho. Boa noite, tá? Boa noite. Deus abençoe a sua vida, seu Humberto. E vamos orar em pelo nome de Jesus. Vamos ficar pensando. Agora tarde. Vamos guardar essa palavra, colocar em prática, para que Deus possa operar a bênção grande na sua vida. Glória a Deus. Você não vai perder a bênção. Glória a Deus. Sim ou não? Perder a bênção é prejuízo, gente. Só Jesus. E glória a Deus. Vamos ficar no santo. Pega a sua água, pega o seu sal, pega a sua água, pega o seu sal, pega o sabonete, pega a peça de roupa, a chave da casa. Vamos ficar no santo. Em nome de Jesus. Vamos ficar no santo, pessoal.
Pessoal, vamos fechar nossos olhos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós viemos agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa mensagem que o Senhor nos enviou. Mas não é só a gente ouvir, Pai. É ouvir e obedecer. É ouvir e entender. Agora, essa pessoa entendeu que a bênção dela só depende dela crer, Pai. Oh, Deus, dela botar em prática. Às vezes tem pessoa que está sofrendo tanto. E o Senhor já levou todos os nossos sofrimentos, nosso desespero, nossa tristeza, doença. O Senhor já levou tudo isso. E eu, em nome de Jesus, eu estou paralisando todo espírito de enfermidade, da morte, da sequela, da invalidez, o espírito da morte. Em nome de Jesus, todo espírito de doença, eu, em nome de Jesus, eu estou amarrando agora e paralisando as ações desses espíritos e exigindo que saia agora. Em nome de Jesus, sai do casamento, sai da prosperidade, solte os filhos, sai da saúde, sai da vida de cada pessoa agora. Eu exijo a tua saída da vida de cada pessoa. Eu estou mandando você sair com todo o seu mal, com todo o sintoma, com toda a dor, com toda a infecção, com toda a inflamação, com tudo que é seu. Eu estou amarrando você, vocês estão me ouvindo, e exigindo que solte agora a vida de cada pessoa. Eu mando o mal sair agora, em nome de Jesus. E eu ordeno que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da saúde, vai embora. E não volta mais, em nome de Jesus. Ô Pai, eu estou declarando todos libertos, curados e livres. Eu peço, Senhor, que o Senhor ponha o seu poder de libertação, de cura, de transformação nessa água, nesse sal, nesse sabonete, até a água que a pessoa tem em casa, está na geladeira. Deus, em nome de Jesus, põe o seu poder agora, que destrói todo o mal, toda doença, todo sintoma, toda depressão, todo o mal. E que em nome de Jesus todos sejam curados e libertos, inclusive essas pessoas aqui que estão nesses cadernos de oração, nessa lista de oração, nessa lista de casamento, nessas fotografias, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, Pai, eu também peço, Senhor, que o Senhor receba aí os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar. E o Senhor diz que me honrarei. Que o Senhor venha honrar cada um deles que ajudam na sua obra, Pai, a funcionar essa obra, a funcionar esse ministério, os compromissos da casa do Senhor. Eu peço que o Senhor honra cada um deles em nome de Jesus e cubra com teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam assim seja e graças a Deus. Pessoal, terminem de passar na transmissão, tá? Agradecendo a Deus, deseja aí uma boa noite, seus irmãozinhos, e a gente vamos na santa paz do Senhor. Glória a Deus, amém? Deus abençoe a todos e abençoe também todo o pessoal aqui do Face, amém? Glória a Deus, até domingo, pessoal, em nome de Jesus.